Bom dia, meninos. Aqui é o professor Marcos. Então, a aula passada nós vimos a questão dos citoplasmas, organelas, né? Vimos toda a situação de estruturas, aula passada, citoesqueleto, algumas estruturas citoplasmáticas, né? E finalizamos com a questão do lisossomo. Hoje, então, nós iremos estar vendo a continuação daquela aula, né? Questão das organelas e estruturas citoplasmáticas, parte 2, para a gente estar finalizando. E isso aqui a gente vai estar, então, gerando um novo relatório para dar continuidade àquele relatório da aula passada, ok? Então, vamos lá, então. Bom, a gente imaginar, então, aqui, referente à questão da estrutura citoplasmática, então, né, um deles é a questão dos peroxissomos, que é uma outra estrutura citoplasmática de grande importância, né, para a questão do funcionamento do citoplasma. Geralmente o peroxissomo, né, é uma estrutura membranosa que está dentro do citoplasma, que tem uma enzima chamada de catalase dentro dele, que vai fazer uma estrutura que é chamada de desintoxicação celular. Por que ele vai fazer essa estrutura de desintoxicação celular? É porque ele vai estar quebrando, né, que geralmente por várias reações de quebra de ácidos graxos, nós liberamos a água oxigenada. Lembrando que o ácido graxo, né, é uma estrutura presente nos lipídios. Da quebra dele, nós temos liberação da água oxigenada. O acúmulo dessa água oxigenada pode estar levando a intoxicação para o nosso organismo. E quem faz a degradação dessa água oxigenada são os peroxissomos. Da quebra dessa água oxigenada pela catalase, nós temos a liberação da água e do oxigênio. Então, se vocês observarem, essa organela, ela vai ser de grande abundância, a gente observar então, né, principalmente no fígado, onde ocorre a maior parte da desintoxicação do nosso organismo, nos rins, onde tem a filtração do sangue, porque você tem que várias substâncias estão lá, são substâncias tóxicas que estão liberadas no nosso organismo, ou seja, substâncias quebradas do álcool, de medicamentos em geral, tá? Bom, aqui tem uma imagem daqui, são esses empretinhos aqui, são peroxissomos, né, dentro do citoplasma da célula, e você observa o quê? Que esses peroxissomos, eles vão fazer o processo de desintoxicação celular, ok? Aqui nós temos uma outra estrutura de grande importância para o nosso organismo, para as células, que são as mitocôndrias. Se você pegar a mitocôndria, ela vai fazer o processo de respiração celular e vai estar produzindo energia para o nosso organismo. Aqui tem uma estrutura da mitocôndria, se você observar, ela é constituída o quê? Por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. E você pode observar que essa membrana interna vai formar essas cristas aqui, chamadas cristas mitocondriais. E dentro da mitocôndria, dentro dessas cristas, nós vamos ter uma matriz mitocondrial, que são substâncias aqui, principalmente vai ter a presença do DNA mitocondrial, né, e outros líquidos e outras substâncias aqui dentro. Então aqui novamente estrutura de mitocôndria, lembrando que a mitocôndria ela é responsável pela produção de energia, e essa energia ela é acumulada no nosso organismo através do ATP, né, trifosfato de adenosina. Tá? Então você observa aqui as cristas, a matriz mitocondrial, onde eu vou encontrar o DNA, tá? A mitocôndria, ela tem DNA próprio, por isso é DNA mitocondrial, porque a origem da mitocôndria é uma origem bacteriana, origem de bactérias. Dentro das mitocôndrias eu também tenho ribossomos, que aqui dentro da mitocôndria vai haver a síntese de proteína, a produção de proteínas, ok? Então aqui nós temos o que? Que a mitocôndria vai fazer um papel muito importante, que é chamado de respiração celular aeróbica. Essa respiração aeróbica, porque a gente fala aeróbica, tem que ter a presença do oxigênio. Então o que acontece? Nas mitocôndrias a gente tem a presença do C6H12O6, que é a glicose,
com a presença do oxigênio, por isso que é aeróbica, a gente vai ter a produção de energia. Essa energia vai ser na forma de ATP. Toda vez que eu precisar de energia no meu organismo, esse ATP vai ser quebrado para a liberação dessa energia, ok? Outras estruturas presentes também, que são organelas citoplasmáticas, só que essas aqui são estruturas presentes nas plantas, né, nos vegetais. Então você tem que é presente nas plantas e as algas, né, que são organismos que realizam a fotossíntese. Lembrando que as algas é do reino protista. Então nós temos que esses plastos vão ser divididos em 3 tipos. Nós temos os cromoplastos, geralmente são plastos que armazenam alguns tipos de pigmentos, principalmente vermelho, amarelo, onde são responsáveis pelas cores. Se eu tenho uma flor rosa, vermelha, amarela, a cor do fruto vermelho, amarelo, e nas raízes, por exemplo, beterraba, cenoura, vermelha e amarela, aquele acúmulo daqueles pigmentos, eles vão estar acumulados, os pigmentos dos cromoplastos lá no citoplasma. Nós temos também os leucoplastos, que são plastos incolores. Geralmente esses leucoplastos a gente encontra em raízes e caule. Por exemplo, se você pegar a batata inglesa, você tem grande concentração de amido na batata inglesa. Esse amido vai estar acumulado nesses leucoplastos. E por último nós temos os cloroplastos, né, que são plastos responsáveis pelo processo de fotossíntese, ok? Então, se você observar aqui, nós temos a origem, você tem 3 tipos de plastos, leucoplastos, os cromoplastos, né, e o cloroplasto. Os cromoplastos que vai ter essas pigmentações vermelha, amarela, os leucoplastos é incolor, e o cloroplasto você vai ter pigmento chamado clorofila, que dá a cor verde, né, realmente, presente nas folhas, por exemplo. Então aqui tem a estrutura do cloroplasto. Se você observar, a estrutura dele é muito parecida com as mitocôndrias, só que o cloroplasto se encontra nos vegetais e nas algas. Então você observa que o cloroplasto tem uma membrana externa, uma membrana interna. Ele vai ter um líquido aqui também chamado de estroma, né? Você vai ter que aqui é formado várias moedinhas. Cada moedinha aqui dentro do cloroplasto é chamada de tilacoide. Um conjunto de tilacoides vai formar essa pilha aqui, é chamada de grana. E você tem um espaço entre uma grana e outra chamado de intergrana. Então é uma constituição do cloroplasto. Então o cloroplasto ele tem o que? Ele apresenta a cor verde devido ao pigmento lá dentro, que é o pigmento chamado de clorofila. Essa clorofila ela vai ser responsável para estar captando a luz solar, né, para realizar o processo de fotossíntese. Então você tem o que? As plantas e as algas produzem seu próprio alimento com a presença da luz solar, porque nesse cloroplasto vai ter a presença da clorofila, né? O que acontece? A fotossíntese, com a presença do gás carbônico, que é a água, a planta produz a glicose, que é o alimento, e libera o oxigênio. Olha a importância do processo de fotossíntese para a liberação do oxigênio, para que ocorra a respiração celular, tá? Então você tem aqui então os tilacoides, né, que é aquelas moedinhas empilhadas, que na fase clara, o que é a fase clara? Com a presença da luz para realizar o processo de fotossíntese. E o estroma, que a gente faz fase de escuro, eu tenho a presença dos ribossomos, DNA e RNA. Então aqui também tem a produção de proteínas no cloroplasto. O cloroplasto, da mesma forma das mitocôndrias, vieram origem de bactérias. Por isso que ela tem DNA próprio, né, o cloroplasto. Outra estrutura presente também, principalmente na célula vegetal, né, a gente vai encontrar alguns protozoários também, mas principalmente na célula vegetal, nós temos vacúolos. Os vacúolos são estruturas que você está observando aqui na célula vegetal que vai acumular substâncias, principalmente água, açúcares, proteína, e geralmente pode chegar até ocupar 80% da célula, porque aqui pode estar acumulando água, ok? Centríolos. Os centríolos é umas estruturas importantíssimas no processo de divisão celular. Eles são formados por proteínas chamadas de tubulina.
Essas estruturas estão muito próximas ao núcleo e elas ficam aos pares. Você está vendo que está de 2 em 2 aqui. E se você observar, eu tenho 9 trincas de tubulina. Então, cada tubinho desse é chamado de tubulina. Então, eu tenho 3 em 3, então eu tenho 9 trincas. Então, cada centríolo é formado por 9 trincas. E eu vou observar que nas células, eu tenho que elas ficam em pares, esses centríolos. Então, você tem que os centríolos, a principal função dele é a divisão celular, né? Vai fazer o processo de divisão da célula. Lembrando que também são responsáveis pela formação, liberação, questão de cílios, né? A gente observar a questão dos cílios. Tem muitos seres vivos que têm a presença dos cílios para a questão de movimentação. E os flagelos, por exemplo, o espermatozoide tem a presença dos flagelos, que faz o processo de locomoção. Geralmente, fungos, plantas, né? E os procariotos, por exemplo, bactérias, muitas vezes não vai ter a presença dos centríolos, tá? Mas principalmente as plantas e os fungos, principalmente as plantas que possuem frutos, não vai ter a presença dos centríolos. Então aqui você tem os centríolos fazer esse papel da divisão celular. Você vê que 2 em 2 aqui, que eles vão formar fibras que fazem um processo de divisão celular, ok? Os centríolos, eu falei para vocês que eles vão formar cílios, por exemplo, algumas estruturas de protozoários. Você tem os cílios aqui, que permite a questão da locomoção. Lá no nosso estômago, nós temos também células que vão formar cílios, que vai ajudar o processo de digestão no intestino. Nas tubas uterinas, no útero, né? Lá nas tubas uterinas você tem que o óvulo é produzido, ele é conduzido até o útero através de cílios, tá? Os flagelos, né? Tem alguns protozoários flagelados que transmitem doenças. O espermatozoide tem a presença do flagelo, que permite a questão da locomoção, tá? Então, por hoje, a gente encerra. Hoje foi mais curto, tá? E eu espero que vocês prestem atenção na aula e realizem o relatório para mim estar avaliando vocês, ok?